Então tá, vamos mudar um pouco da água para o vinho, nós saímos de geometria, agora vamos falar de polaridade da molécula. Qual é a diferença de polaridade da molécula e polaridade da ligação? Nós falávamos em polaridade da ligação. Então, por exemplo, se eu tenho dois átomos de hidrogênio ligados, esses dois átomos são idênticos, têm a mesma eletronegatividade, então essa ligação entre eles é apolar, completamente apolar. Se eu tiver uma ligação carbono-hidrogênio, eu posso considerar apolar também, porque a diferença de eletronegatividade é extremamente baixa. Se eu tiver átomos diferentes ali, eu vou considerar polar, né? Se vocês tiverem, por exemplo, um hidrogênio e um cloro, ela é polar, porque a eletronegatividade do cloro é maior que a eletronegatividade do hidrogênio, certo? E eu posso ter, assim, uma ligação iônica. O que é uma ligação iônica? É uma ligação extremamente polarizada, a ponto de formar íons. Não tem mais polo, a gente rompe ali, um tira elétrons do outro e vai ter uma categoria diferente. Aí eu tenho uma diferença de eletronegatividade brutal, por exemplo, entre o sódio e o cloro. Tá? Só para lembrar isso lá do início de ligações. Só que o objetivo hoje não é a ligação em si, e sim a polaridade da molécula como um todo. Então, se vocês imaginarem um sistema de vetores da física, certo? E vocês tiverem um átomo central, a nuvem de elétrons ao redor dele vai ser deformada no sentido dos átomos mais eletronegativos. Ou ela vai receber, né, aumento a partir dos átomos menos eletronegativos. Isso levaria a um cálculo vetorial tridimensional e vocês não têm nem matemática para resolver isso. E mesmo que tivessem, as questões não fornecem esses valores para vocês calcularem os vetores, né, e não fornece calculadora científica para calcular a parte trigonométrica do ângulo que está a ligação, certo? Então vocês precisam de um conjunto de regras para tentar resolver isso aí. Bom, a sorte é que você tem que ter uma classificação qualitativa, não precisa ser quantitativa. Então nós vamos dividir assim, ó. A polaridade da molécula vai depender do momento dipolar dessa molécula. Se o momento dipolar, esse Mzinho com rabinho de gato, tá? Se o momento dipolar for igual a zero, for nulo, vocês têm uma molécula apolar, certo? Se vocês tiverem um momento dipolar que existe, que é diferente de zero, que não é nulo, vocês vão ter uma molécula polar. Bom, como é que eu verifico isso? Eu vou olhar para a molécula e vou, deixa eu pegar as canetinhas, eu vou olhar para a molécula, vou estudar ela e vou deduzir isso. Tem algumas regras simples. A primeira regra simples é: substância simples é sempre formada por molécula apolar. Então, vamos anotar aqui. Ó. Tá? Se a substância é simples, vocês vão ter molécula apolar. Olha só, H2 é simples, muito simples. S8, professor, tem 8 átomos ali. Mas são todos de enxofre, é uma substância simples, é uma molécula simples, portanto, apolar. Grafite. Grafite tem zilhões de átomos de carbono unidos com o híbrido sp2, formando lâminas, né, com células hexagonais, blá, 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 blá. É substância simples porque é formada apenas por átomos de carbono. Qualquer substância simples, molécula apolar. Agora sim, a gente tem que se dar conta, né, que essas redes cristalinas vão ter propriedades diferenciadas, certo? São sólidos cristalinos covalentes. A gente já falou disso. Tá? O importante para a gente é molécula isolada, mas aqui é para exemplificar, para não ter medo. Tá? Substância simples, molécula apolar. Pode usar essa regra assim que vai funcionar. Bom, essas duas moléculazinhas, HCl e CO, têm uma característica em comum. Elas são moléculas diatômicas, 2 átomos, e dielementares, átomos diferentes, porque são elementos diferentes. Então vamos colocar aqui essa explicação. Molécula diatômica, formada por 2 átomos. Dielementar, formada por 2 elementos. Em resumo, uma molécula formada por 2 átomos diferentes. Tá certo? Ela é sempre polar. Ela vai ter um Mi diferente
de 0. Ah, e se a ligação for tripla, se for coordenada, não interessa. Não interessa o tipo aqui da ligação covalente que vai aparecer. Correto? Ela é uma molécula, se ela é formada por dois átomos de elementos diferentes, ela vai ser sempre polar. Então, sempre apolar na simples, diatômica de elementar sempre polar. Muito cuidado, são dois átomos de elementos diferentes. Água, H2O tem 3 átomos. Então tem que estar ligado naquela contagem lá da primeira matéria de átomos, certo? Por molécula, fica ligado. E quando a molécula for maior, o que eu faço? Bom, aí a gente vai ter que usar a teoria das nuvens eletrônicas. Eu não vou escrever, mas vou falar, vocês vão prestar bastante atenção. O que é uma nuvem eletrônica? Tem gente que dá outros nomes. Qualquer palavra metafórica que substitua essa nuvem está valendo. Então, essa nuvem, ou esse acúmulo eletrônico, pode ser uma ligação simples, vale uma nuvem. Uma ligação dupla, vale uma nuvem. Uma ligação tripla, vale uma nuvem. Uma ligação covalente coordenada ou dativa, vale uma nuvem. Vocês não vão pensar que a dupla vale 2 nuvens, nem que a tripla vale 3 nuvens, ou que a dativa vale uma nuvem diferente. Nada disso. Se vocês tiverem uma ligação simples, ela vale uma nuvem. Vamos de novo. Uma dupla, vale uma nuvem. Uma tripla, vale uma nuvem. Uma coordenada, vale uma nuvem. E até um parzinho de elétrons daqueles que não se ligaram, também vale uma nuvem. Tá? Então, muito cuidado para aquele aluno que não representa os parzinhos que sobram. Ele não é obrigado a representar aqueles parzinhos, mas tem que saber que eles estão ali. Senão ele não vai conseguir determinar a polaridade. Vamos ver com exemplos aqui. Olha só. Eu tenho a molécula de água. Primeira coisa é achar o elemento central. O átomo de elemento central aqui é o oxigênio. Ok? Certo? Isso é fácil de fazer. É só olhar quem está no meio. Vamos ver a outra molécula? Aqui eu tenho o CO2, ó. Quem é o átomo central? Esse carbono aqui. Aqui eu tenho, né, o fluormetano, ou fluoreto de metila. Átomo central, esse carbono aqui. E finalmente aqui eu tenho a famosa acetona para limpar esmalte, para limpar peças metálicas de usinagem também. Ela tem como átomo central esse carbono. Então vamos lá. Qual é o critério para achar o átomo central? É não ser pateta, é o átomo que está no meio mesmo. Não tem pegadinha, não tem nada assim de maluco, é muito tranquilo. Bom, achei o átomo central. Vou trocar a cor de caneta para a gente pegar a próxima informação importante. Quantas nuvens eletrônicas nós temos ao redor dele? Vamos contar. Olha aqui a molécula de água. Essa ligação é uma nuvem. Essa ligação é uma nuvem. O parzinho que sobrou aqui no O é uma nuvem. O outro parzinho que sobrou aqui no O é outra nuvem. Eu vou anotar aqui, ó, 4 nuvens eletrônicas. Correto? Não é difícil, né? Vamos para o CO2? Ó, o C é o átomo central. Aqui tem uma dupla. A dupla vale uma nuvem. A outra dupla vale outra nuvem. Não sobrou elétrons no C. Então aqui eu tenho 2 nuvens eletrônicas. Certo? Vamos para seguir? Ó, uma nuvem, 2 nuvens, 3 nuvens, 4 nuvens eletrônicas. Ok? E o último aqui, como é que fica? Ó, uma nuvem, 2 nuvens, 3 nuvens eletrônicas. Eu botei esse aqui para mostrar que as ligações que não estão ali na volta do átomo central não vão interessar nessa contagem. A gente quer o que está na volta do átomo central. Certo? Então contamos as nuvens eletrônicas. Chatinho, mas é fácil. Próximo passo. Ao redor do átomo central, nós vamos procurar os ligantes. O que é um ligante? Ligante pode ser um átomo, pode ser um grupo, pode ser um pedação de molécula. Não importa, é o que estiver ligado ali. Ligante é o conjunto. Eu não usei a palavra átomo, eu usei a palavra ligante. Significa que não necessariamente é só o primeiro átomo que está ali. Se tiver um monte de coisa pendurada, é o conjunto que tem um monte de coisa. Daqui a pouco a gente vai ver exemplo disso. Vamos contar os ligantes idênticos? Ligantes que são iguais entre si? Então olha só, no caso da água, eu tenho 2 ligantes idênticos, que são esses 2 hidrogênios. Certo? H é igual a H. Então eu tenho 2
ligantes idênticos. Deixa ali, tá? Essa aqui, olha só, eu tenho os dois oxigênios. Então nessa aqui eu também tenho dois ligantes idênticos. Né? Facinho. Nessa aqui eu tenho 4 ligantes, só que tem um problema. Idênticos são esses 3 hidrogênios, porque o flúor é diferente deles. Então idênticos são os 3. Então vou botar aqui 3 ligantes idênticos. Ok? Bom, e aqui na última, olha só, eu tenho esse oxigênio aqui, mas ele está solitário, né? Os ligantes idênticos são esses grupos grandes aqui, ó. Ó. São esses grupos grandes aqui, ó. Certo? Assim. Tá bem? Então, olha só. Os grupos metil são idênticos entre si. Metil e SC com os 3 hidrogênios. No terceiro ano, eu vou só estudar esses nomes. Por enquanto, não é importante. Tá? Então, aqui você tem apenas 2 ligantes idênticos, que são esses 2 grupos com carbono e 3 hidrogênios. Tá? E o O é diferente, a gente não conta ele, a gente quer os ligantes idênticos. Tá? Então, o primeiro passo é achar o átomo central, o segundo passo é achar o número de nuvens ao redor dele, e o terceiro passo é achar o número de ligantes idênticos ao redor dele. Achado isso, a gente vai comparar esses 2 números. Se eles forem iguais, vocês têm uma molécula apolar. Então, olha aqui, ó. Nesse caso, que vocês têm 2 e 2, os números são iguais, vocês têm uma molécula apolar. Portanto, o Mi aqui é igual a 0. Certo? Olha a água. Na água não deu igual, ó. Deu 4 e 2. São números diferentes. Se esses números são diferentes, você tem aqui uma molécula polar. Portanto, aqui o Mi é diferente de 0. Tranquilo? Vamos mais adiante? Então, olha só, pessoal. E aqui, 4 é diferente de 3. Então, nós temos também aqui molécula polar Mi diferente de 0. Certo? Mi é o momento de polar, né? Seria o valor dos vetores, caso a gente calculasse por vetores. Tá? E aqui, 3 e 2 são valores também diferentes. Vocês têm molécula polar Mi diferente de 0. E quando vocês estiverem no primeiro e no segundo ano, via de regra, é natural que vocês, larguem as canetinhas, é natural que vocês encontrem mais moléculas polares do que apolares. Na química inorgânica é bem comum a molécula polar. Quando vocês chegarem lá no terceiro ano e estudarem química orgânica, aí reverte. As moléculas vão ser mais apolares do que polares. Então esse aqui é um resumo tático para a gente resolver essa questão de polaridade de molécula. E a polaridade de molécula pode ser um exercício final, vão te cobrar saber se a molécula é polar ou apolar, mas ele pode servir de degrau para o próximo conteúdo, que são as chamadas ligações intermoleculares, certo? Então, para quem está no cursinho, isso não é novidade, mas para quem está no primeiro ano do ensino médio, é novidade. Ligações intermoleculares são ligações que unem uma molécula a outra para formar a substância em si. Então isso é um outro tema, a gente vai ter que ver mais adiante num outro vídeo, certo? Polaridade de molécula, fechou isso aqui, bora lá fazer exercício.